Pressão alta. Esse vídeo é para você que tem pressão alta, que toma remédio para pressão alta. E aí, independente se você toma captopril, losartana, atenolol, muitos ainda tomam atenolol, isso é uma questão que a gente vai conversar hoje. Se você toma, enfim, não importa o remédio que você tome para pressão alta, enalapril, amlodipino, hidroclorotiazida, só para citar alguns aqui. Esse vídeo é importante porque eu vou falar coisas, pontos que você tem que se atentar no teu dia a dia, né, que você não pode esquecer como paciente hipertenso, que vai fazer uma grande diferença no teu longo prazo, para que você evite ter um AVC, ter uma retinopatia hipertensiva, ter uma encefalopatia hipertensiva, ter um infarto, enfim. Antes de tudo, como sempre, eu peço aqui a vocês, clica aqui embaixo para se inscrever no canal, curte aqui o vídeo e compartilhe com os seus amigos, com pessoas que você conhece, com seus familiares que têm pressão alta, que têm hipertensão e que precisam desse vídeo para continuar o seu tratamento e saber da sua condição, né, de uma forma melhor. Então, isso vai me ajudar muito, eu te agradeço. Vamos lá. Quando a gente fala de pressão alta, a gente fala de uma condição em que o corpo, por algum motivo que a gente tem que saber, que a gente tem que procurar, que a gente tem que se atentar, né? O seu médico tem que se atentar. Por algum motivo, o teu corpo, o teu organismo, ele está num processo de estresse, muitas das vezes crônico, e aí a gente tem um estresse que a gente chama de um estresse adrenérgico, um estresse de alguns sistemas hormonais do nosso corpo, como o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Você não precisa saber disso, só estou citando, você é paciente, né? Que faz retenção de água e sódio por algum motivo, e a tua pressão aumenta. Aumenta a adrenalina e noradrenalina, tua pressão aumenta, né? Por estresse, por alguma condição de base que não está tratada, um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, algumas deficiências de vitaminas, alguma outra doença, enfim, alguma outra condição. Mas fato é, a hipertensão, ela é consequência de algo. Eu não quero que você pense em hipertensão, em pressão alta, como uma doença por si. Ela é consequência de alguma coisa, tá? E que se essa alguma coisa que está causando a pressão alta não for tratada, não for individualizada, não for reconhecida rápido, pode acontecer da pressão alta virar uma doença, uma condição estabelecida, tá? Porque aí a gente perde o tempo de tentar revertê-lo. Como que a gente consegue entender a pressão alta e o malefício da pressão alta de uma forma simples? Vamos lá. Você tem o teu sistema de vasos sanguíneos, né? Pensa que é um sistema tubular. São túbulos, como se fosse uma tubulação, um encanamento ali hidráulico ali. E aí passa água nesse encanamento, com uma certa pressão. E aí você tem ali um tubo de plástico. Até certo ponto maleável, tá? Até certo ponto maleável. O que é maleável? Vamos supor que eu passo água com uma certa pressão. Uma pressão aí de 11 por 7, né? De 10 por 6, que são pessoas que têm essas pressões normais, de 12 por 8, enfim. Isso é uma pressão normal, ok. Passa aquela água por aquele cano, leia-se o teu sangue passando no teu vaso sanguíneo de uma forma simples, de uma forma tranquila, e nada acontece. Agora, vamos supor que por estresse diário, por você dormir mal, por você se alimentar mal, por você ser sedentário, por você fumar, por você beber, por você ter alguma deficiência de vitamina, por você ter hipotireoidismo, hipertireoidismo ou alguma outra doença, qualquer condição qualquer, que esteja gerando um estresse, aumento do teu metabolismo, deixando o teu
corpo, o teu metabolismo como um todo num estresse, essa água no cano começa a passar com mais velocidade, com mais pressão, com mais pressão, com mais pressão. Ou seja, o teu sangue no teu vaso sanguíneo ele começa a passar com mais pressão e com mais força. Você concorda comigo que uma água passando tranquila, 12/8, 11/7, é diferente de uma água passando a 15/9, a 15/10, a 16/10? Ou seja, é uma água, uma pressão mais forte batendo nas paredes do cano. Pum, 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 pum. A parede do cano começa a ficar lesionada, né? Começa a ter lesão, começa a machucar a parede do cano, ou seja, começa a machucar a parede do teu vaso sanguíneo, as laterais, internas. E isso gera uma adaptação do teu corpo, que ele pensa assim, opa, meu vaso sanguíneo está ficando fraco, eu preciso enrijecer, ou seja, eu preciso deixar ele mais duro e mais espesso, mais grosso, para aguentar essa pressão, essa porrada que ele está tomando o tempo inteiro. Correto? Ou seja, essa pressão alta não vista, não tratada a causa ao longo do tempo, vai fazer com que o teu vaso sanguíneo ele fique mais duro, mais espesso, e isso com 5, 10, 20 anos não tratado, não resolvido, principalmente a causa, a gente não consegue mais reverter. E aí você torna a pressão alta uma condição estabelecida, não tem volta. E aí você vai precisar tomar remédio a vida toda. E o remédio ele faz o quê? Ele diminui esse estresse, ele diminui esse mecanismo compensatório de aumento de pressão, de retenção de água e sódio, enfim, todo esse mecanismo, né? É isso que ele faz, tá bom? E ele também ajuda a diminuir, né? Por exemplo, diurético, hidroclorotiazida vai te ajudar a urinar, tirar líquido, né, que está ficando retido ali, né, pela água e sódio, né? Retenção de água e sódio. Enalapril, mesma coisa, vai atuar no sistema renina-angiotensina, que diminui a retenção de água e sódio. Enalapril, captopril, losartana, valsartana, homeosartana, todos esses atuam assim. Amlodipino, bloqueador de canal de cálcio, ajuda muito bem, principalmente os pacientes afrodescendentes, né? Inibe os canais de cálcio, voltagem independente, né? Íon dependente, diminui o estresse, diminui a pressão exercida pela liberação dos canais de sódio, né? De cálcio, desculpa. Enfim, tá? E o que você tem que entender? Para você, agora, que já toma remédio, já tem isso como condição estabelecida, que só toma o remédio se a pressão dá alta e não toma de forma contínua. O que acontece? Você vai lá e mede tua pressão tá boa, tá 11/7, 12/8, e você nunca tomou o remédio. Por quê? Ah não, a pressão tá boa, não vou tomar. E aí você faz um pico pressório porque você não tomou o remédio. De 15, 16, 17, enfim. E isso, ao longo do tempo, esses picos, ao longo do tempo, né? Vamos supor que você tem 3, 4 picos desse por dia. Se você vai pegar no dia, é pouca coisa, né? Pouca coisa, 2, 3, 4 picos. Mas você pega na semana, 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28. Já são 28, 21, 28 picos na semana. Aí você traduz isso para o mês. Aí você traduz isso para 5, 7, 10, 20, 15 anos. Meu Deus do céu. A pressão está completamente descontrolada. Você está com muito risco de ter AVC, de ter problemas oculares, de ter problema renal, de ter problema cardiovascular, né? Infarto, enfim. Problemas secundários a essa pressão muito elevada. Então, por favor, mensagem final. Você, que já é hipertenso há muitos anos, não conseguiu reverter porque não achou a causa, infelizmente, você tem que controlar com remédio para que você viva mais e se evite essas condições. Problema no rim, problema ocular, infarto, AVC. Tome todos os dias no horário. Losartana de 12 em 12 horas. Tome de 12 em 12 horas todos os dias. E não só quando a pressão estiver alta. Enalapril.
Tome todos os dias, na dose correta que teu médico prescreveu. Amlodipino, hidroclorotiazida, tome na dose, no intervalo correto. Não tome só quando a pressão estiver alta. Você está correndo um risco, você está trazendo um risco para a tua vida. Tá bom? Pessoal, tem mais algumas outras coisas para a gente conversar. Eu vou soltar vários vídeos pequenos, mais, né, sobre pressão alta, né? Vou falar de interação medicamentosa, enfim, algumas outras coisas. Vou falar dos remédios especificamente que vocês tomam, tá? Mas foi mais um bate-papo geral e alguns alertas que devem ser feitos, né? E tirar alguns mitos aí também, né? Sobre a pressão alta. Então, para não perder o costume e para te lembrar, você que ficou aqui até o final, muito obrigado por estar aqui até o final. Clica aqui embaixo, curte, comenta e compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas sejam impactadas por esse vídeo. Comenta aqui temas de vídeo, sobre o que você quer que eu fale. Se você ficou com dúvida desse vídeo, me diz aqui nos comentários. Curte e compartilhe para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e entregar ele para mais pessoas. Conteúdo assim, com mais profundidade, em bate-papo, é legal para você que é paciente, que é leigo, né, no assunto. Entenda de uma forma mais simples e tire suas dúvidas do dia a dia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por você que ficou aqui até o final e até o próximo vídeo.